Nós estamos aí na campanha. Aí nós colocamos 7 semanas, mas essa campanha não vai. Porque todos os dias você precisa de Deus. Todos os dias nós precisamos de invocar a presença do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos encher de Deus. E quando nós estivermos cheios, nós temos que trazer aquele que está vazio para que também seja cheio como você, para que também seja um canal de bênção como você é. Né? E por isso essa campanha não pode parar. Não tem limite. Não tem limite. Nós vamos até o fim, clamando e orando e pedindo a Deus para trazer sempre mais um, para enviar mais um. Eu quero perguntar aqui ao irmão Eduardo, quem convidou o senhor? Quem convidou o senhor? É senhor. Louvado seja Deus. Então, é o tema da nossa campanha. Traz mais um. Aleluia. Louvado seja Deus. Querido, nós temos aí os panfletos aí. Aí tem o tema, traga mais um. Se você se sente não liberto, e você ainda que não está liberto, você sente oprimido, tem vício, não prospera, dependente de remédio, vem para Cristo. Ele é a solução, Ele é o médico dos médicos, Ele é aquele que soluciona todos os nossos problemas. É Jesus Cristo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós temos, dentro dessa campanha, o tema é livre. Você vai ler algo que vai tocar o teu coração, que Deus tem falado ao teu coração. Eu vou ler aqui em 2 Reis, no capítulo 4, você abre aí, eu vou ler alguns versículos, mas eu não vou focar nisso. O que Deus me deu para esta noite é algo muito mais forte. É algo que a igreja precisa viver. Aquele tempo, aquela viúva, ela tinha necessidade. Assim como nós também temos necessidade hoje. Mas o Senhor tem algo maior. O Senhor quer algo a mais de nós nesta noite. Amém? Você está aqui? Você está aqui nesta noite? Aleluia, louvado seja Deus. Que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, que o Espírito Santo venha tocar o teu coração nesta noite, que você possa sair daqui diferente, que você possa sair daqui sabendo o que você veio buscar e levando aquilo que você propôs no teu coração. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor aqui em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 6, diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja Deus. Aqui, como tema da nossa campanha, aqui quando fala de trazer mais um vaso, simboliza aquele tempo, a viúva precisava de mais vasilha para encher. E cheio que foram, ela pede para que os teus filhos trazem mais um. E os filhos respondem, não há mais vaso nenhum, porque já estavam todos cheios. Então, o azeite parou. E lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, e no versículo 36, a palavra do Senhor diz, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso requer de nós deixar Cristo nos libertar. Nós precisamos querer a liberdade que Cristo nos dá. E muitas vezes nós nos aprisionamos nas nossas vontades, na nossa carne, nos nossos desejos e não deixamos com que Cristo nos liberte. Ele tem poder para nos libertar, mas eu preciso querer que Ele me liberte. Eu preciso dar essa oportunidade de Cristo me libertar. Você precisa dar liberdade para que Cristo te liberte. Porque Ele não é entrão.
A palavra do Senhor diz que ele bate na tua porta. Se você abrir, ele entra. Aí você vai cear com ele e ele contigo. Aí as coisas começam a mudar em nossas vidas. Mas o que eu tenho para você nessa noite é algo mais forte. A igreja, nos dias de hoje, precisa de buscar. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Levítico, no capítulo 6. Aleluia. Esta palavra tem falado muito ao meu coração nesta semana. Já chorei, já busquei, já clamei, já glorifiquei o Senhor, porque a igreja precisa desta busca. Aleluia. A palavra vai falar do sacrifício, a palavra vai falar da lenha, a palavra vai falar do fogo, a palavra vai falar no que representa tudo isso na vida da igreja. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Levítico, no capítulo 6, a partir do versículo 11, e o versículo 12 e o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: depois despirá as suas vestes, isso aqui é falando com o sacerdote, e vestirá outras vestes, e lavará e levará a cinza fora do arraial para limpar. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo acenderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Feche os teus olhos. Nesta noite nós vamos estar orando e pedir para que Deus revele ao teu coração o que nós precisamos fazer para que a nossa chama mantenha acesa. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, que não seja eu, mas o teu Espírito, Pai amado, que o Senhor venha falar aos nossos corações na noite de hoje, porque precisamos, ó Pai, estar com a nossa chama acesa, para que possamos, através dessa chama, incendiar aqueles que estão na nossa volta, em nome de Jesus. Porque, papai, o sacrifício já foi feito. Ah, papai, mas é necessário que cada dia eu coloque lenha sobre a fogueira, para que ela não se apague, para que nós possamos colocar lenha sobre o altar, para que este altar continue sempre aceso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido, aqui o sacerdote, todas as manhãs tinham que fazer algo. E nós precisamos também nas nossas vidas ter este propósito nos nossos corações. E quando a palavra diz que o sacerdote todos os dias ia de manhã fazer algo. E aqui fala da lenha. Olha, a palavra fala assim que o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, e não se apagará. Mas para o fogo não apagar, o que precisa? Precisa da lenha. Se você não colocar lenha, o fogo vai apagar. E o fogo vai apagar e vai ficar só cinza. Cinza não pega fogo. Por isso o sacerdote limpava o fogo, colocava lenha de novo para que este fogo não se apagasse, mas que continuasse queimando. Aleluia. E o que significa a lenha para nós na noite de hoje? É a nossa oração, é a nossa busca. Quando nós precisamos todos os dias nos encher, nós precisamos todo dia buscar. A lenha representa a nossa oração, a nossa busca, a nossa intercessão, o nosso clamor ao Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Igreja, o que está acontecendo hoje? O povo está vivendo de cinza. Cinza não pega fogo. A igreja está vivendo do que já fez. Isso não pode. O que já foi ontem, o que eu vivi ontem já foi ontem. Agora é passado. Nós temos que viver o hoje. Nós temos que viver o momento. Nós temos que viver a presença, não do passado. Quem vive do passado está sofrendo.
Sabe por quê? Está lembrando do que teve. Às vezes perdeu para ganhar Cristo. E hoje não valoriza o que Cristo tem feito. Aí fica olhando lá para trás, mas eu tinha carro, mas eu tinha casa, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas não tinha Jesus. E hoje você pode não ter nada disso. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Então não te preocupa. Aleluia. E às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo. Nós estamos tão preocupados com as coisas desta vida. E estamos esquecendo de buscar o que mais interessa. E estamos esquecendo de buscar o que pode fazer de nós grandes vencedores. Estamos esquecendo de priorizar o reino de Deus. Estamos esquecendo de priorizar as coisas que estão lá de cima, porque as que estão lá de cima são eternas, mas as que são daqui da terra são passageiras. E nós estamos esquecendo disso. Vive uma correria correndo atrás de coisas que não vai dar em nada. É tempo de nós botar lenha no altar. É tempo de nós nos buscarmos algo sólido. Algo que permanece. Algo que é para sempre. Porque a palavra do Senhor diz que as coisas dessa vida é perecível. E quando nós começamos esta campanha, o que essa campanha quer falar conosco? Irmão, assim como você está na presença do Senhor há 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não importa, irmão, todo dia você precisa. Não é porque você tem 100 anos, 50 anos de convertido que você não precisa, já está bom, é o suficiente. Não, você precisa sempre querer mais. Nós precisamos sempre querer mais. E todos os dias nós precisamos botar lenha no altar, porque senão o fogo vai apagar. E a coisa mais triste que tem, igreja, é quando um vaso esfria. Quando ele esfria, para aquecer de novo, meu irmão, é muito jejum e oração. Tem que descer. E tem que começar do zero, irmão. É triste, é doído. Por quê? Porque o mundo nos atrai. O mundo atrai e não deixa ele perceber que aquilo que Deus tinha dado permanece. Mas às vezes nós esquecemos de reabastecer. Às vezes nós esquecemos de nos encher. E é necessário, todos os dias, nós ajuntar nossa lenha e colocar no fogo. Não deixa essa chama apagar. Não deixa isso passar na tua vida, mas continue buscando, queira sempre mais de Deus. Não se conforme só em você estar hoje na igreja. Não se conforma de você ter vivido tantos anos na presença do Senhor, mas você precisa ter desejo de continuar. Você precisa querer sempre mais. Você precisa querer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Porque senão, igreja, nós vamos... Se você parar hoje, você vai perder tudo que você fez. Você já ganhou. Você não tem galardão. Por quê? Você precisa ir até o fim. A palavra do Senhor é que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar. Não é para parar hoje, não é para parar amanhã. É para continuar. É para continuar. O fogo do altar não pode apagar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui em Levítico, no capítulo 9, no versículo 24, fala do fogo. Aleluia. Levítico 9, versículo 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor. Quem é que põe fogo no altar? É o Senhor. É o Senhor que põe fogo. O sacerdote só coloca a lenha. A lenha. Só coloca a lenha para que o fogo não apague. Aleluia. E consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces, adorando ao Senhor, porque o fogo já pegou. Agora é só nós manter a lenha. E a lenha é o que, irmão? É o nosso sacrifício. A lenha é a nossa entrega. A lenha é a nossa adoração. A lenha é eu me prostrar diante do Senhor. É eu me colocar, Senhor, não sou nada, mas o Senhor é tudo. Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho o Senhor que é tudo na minha vida. E é isso que nós precisamos entender. Que
quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós oramos todos os dias, nós estamos colocando lenha no nosso altar para que ele não venha se apagar. Você pode ver, quando você passa 2, 3 cultos seguidos sem vir à igreja, no quarto dia você já está, sabe, está desligado, já está desligado. Mas se você todo dia você está lá, você está querendo mais, você está querendo mais, você vai querendo mais. Quando a gente começa a participar de uma campanha, aí você começa, vem 1, vem 2, vem 3, no quarto dia acontece uma situação, parece que as coisas vêm que é para tirar você. Aí se você esforça e rompe aquela barreira, você vai ter vitória. Mas se você, hoje eu não vou não, estou tão cansado, trabalhei muito hoje. Eu estou aqui, vocês percebem que eu estou meio manquejando? Eu estou meio manquejando. Eu acho que o anjo deu um chute na minha coxa essa noite. Eu estou com a dor no quadril aqui, que só o sangue. Se eu fosse deixar no ar, não vou trabalhar hoje não. Está xingando, mas vai, né, pastor? Debaixo do sangue. E Deus vai dando vitória, né? E Deus vai dando vitória. Então é necessário, igreja, nós colocar a lenha sobre o altar todos os dias. Aleluia. O altar deveria permanecer aceso continuamente. Querido, o altar de Deus deveria permanecer em chama. Levítico 6,13 é onde nós já lemos. Quem acendia o fogo do altar? Foi o próprio Deus, que nós lemos agora em Levítico capítulo 9, versículo 24. Quem ateou o fogo do Espírito Santo na igreja? Foi o próprio Senhor. Lá em Atos capítulo 2, no versículo 14. Foi o Senhor que derramou o Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz a palavra para nós. Aleluia. 2. Aleluia. Louvado seja Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Por que era só os 11? Porque um tinha suicidado. E levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos que habitam em Jerusalém, e em Jerusalém sejam-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Porque, irmão, quando eles receberam o Espírito Santo, então cada um falava em línguas, e aí o fogo pegou. Aí o fogo do Espírito Santo pegou. Quem foi? O próprio Deus, que derramou o Espírito sobre aquele povo que estava ali buscando, que estava aguardando a promessa, que do alto eles seriam revestidos de poder. E é essa presença que a igreja precisa querer, precisa anseiar, irmão professor Luiz. É essa presença, é esse desejo que a igreja precisa ter. Mas cadê? A palavra diz: onde é que estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Estão perdendo o anseio, estão perdendo o desejo da busca, de se encher, de se renovar todos os dias. É preciso nós clamarmos muito para que Deus nos ajude, para que Deus não permita que nós paremos, mas que nós vamos prosseguir. Nós precisamos prosseguir, igreja. Sabe por quê? Porque cada dia que passa a situação está apertando. E se nós afrouxar, nós vamos tornar como um deles. Nós vamos desistir também, nós vamos retroceder. Mas a palavra do Senhor diz lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 62, que aqueles que põem a mão no arado e olham para trás não está apto para o reino dos céus. E o reino dos céus é tomado por esforço. E aquele que se esforçar, se apoderar dele. Mas as pessoas estão deixando. Estão só com a mão no arado. Estão virando crente Raimundo. É um pé na igreja, um pé no mundo. E nós precisamos nos converter de verdade. É preciso se posicionar. É preciso se conscientizar de que de qualquer maneira nós não vamos chegar lá. Tem que haver mudança. Tem que haver compromisso. Tem que haver responsabilidade. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso. Deus honra aquele que honra Ele. Deus não vai honrar você de qualquer maneira, não. Deus não vai te honrar de qualquer maneira, não.
Você não é tão merecedor. Eu não sou tão merecedor, não, mas eu tenho que buscar todos os dias. Eu tenho que descer todos os dias. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 18: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você tem descido? Quantas vezes você tem descido na casa do oleiro? Faz quanto tempo que você não desce na casa do oleiro para ver ele trabalhar em rodas? Ah, quando ele foi fazer a tua obra. Meu Deus, é tempo de nós descermos. É tempo de nós nos humilharmos. É tempo de nós buscar a presença do Senhor. Aleluia. A lenha é o combustível para manter o altar em chamas. Em Provérbios, no capítulo 26, versículo 20, diz: Salomão escreveu que sem lenha o fogo se apagará. A oração todas as manhãs é o combustível espiritual para manter o nosso altar aceso. A oração é o combustível para manter o altar aceso. É maravilhoso quando a gente abre as redes sociais, a gente vê um manda uma mensagem, outro manda outra. A Ana Paula manda uma mensagem abençoada, né? O pastor da lei manda as mensagens lindas, né? Eu também mando algumas coisas. E isso, irmão, enche o nosso coração, isso alegra o nosso coração. Tem pessoas que recebem a mensagem e glorificam a Deus, porque vem no momento em que ele está esperando. Essa semana mandei a palavra e o irmão falou assim: pastor, ele falou: pastor não, irmão, eu preciso me aproximar de Deus. Aleluia. Eu falei: irmão, só depende de você. Deus está com seus braços abertos te esperando. E você tem a oportunidade de buscar, porque Ele está te esperando. Igreja, e quantas pessoas estão assim, sem força, não tem força para ir, não tem muitas vezes apoio. É claro, eu preciso romper essa barreira. Você precisa romper essa barreira. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas eu sei que quando eu quero, quando você quer, você consegue. Porque a palavra diz que tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E eu falei: irmão, só depende de você, filho. Venha. Venha hoje. Venha hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. O nosso altar precisa ser sempre restaurado e renovado. Irmão, é todo dia. Todo dia nós precisamos ser renovados pela palavra. Mas para ser renovado eu preciso ler. Eu preciso buscar. Eu preciso meditar. Nós precisamos, não é porque ontem eu li a palavra. Ontem foi ontem, irmão. Hoje é outro dia. Às vezes eu questiono certas pessoas que vêm me questionar. Já questionaram eu e minha esposa e chegaram até falar que a nossa vida é um tédio. Porque nós não vamos em botequim, nós não vamos em forró, nós não vamos em balada, nós vamos para a igreja, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer aquilo que nós, como cristãos, faz. A vida de vocês é um tédio. Todo dia vai para a igreja. Mas você não foi para a igreja ontem? Você não foi na igreja no domingo? Fui. E por que você tem que ir segunda? Por que você tem que ir quarta? Sabe o que eu pergunto? Você não come todo dia? E não é só uma vez, né? É 3, é 4, 5 vezes. Tem gente que come 5 vezes. Se nós buscasse a Deus toda vez, como você come, como nós comemos, irmão. Isso. Não tinha diabo que aguentava nós, irmão. Não é verdade? Não tinha diabo que aproximava de nós. Porque você estaria revestido, porque você estaria forte para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, fala sobre isso. Que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Porque se nós não revestirmos, irmão, nós vamos tornar uma presa fácil. Aí o diabo vai nos enganar. Aí o diabo vai passar a perna. Aí nós vamos ser destruídos. Então é necessário nós buscar essa presença. É necessário nós nos encher.
Louvado seja Deus. Então é necessário botar lenha. Não pode esquecer de colocar a lenha sobre o altar. Elias restaurou o altar do Senhor e o Senhor mandou fogo novamente sobre o seu altar. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 30, vai falar sobre este fogo que pegou, né? Quando ele ora e Deus faz fogo cair do céu e consome o holocausto, né? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então, às vezes, o teu altar pode estar quebrado hoje. É tempo de restauração, é tempo de renovo, é tempo de fazer algo novo para o Senhor. Como é que está a tua vida na presença do Senhor? Como é que você está? Como é que está a sua poupança diante do Senhor? Hoje é tempo de nós refletir. Que tanto de lenha nós temos colocado? Será que o nosso altar está só com cinza? Ou ainda tem algumas brasas? Se ainda tem brasa, põe a lenha que ele vai pegar. Se tem brasa, põe lenha que o fogo pega. Mas se tiver só cinza, meu irmão, aí tem que pedir para Deus botar fogo. Bota fogo, Senhor. Faz esse fogo pegar novamente, Senhor. Versículo 31, vem aí, Paula. Aleluia. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Aleluia. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego, e em redor do altar, segundo a largura das duas medidas de semente. Queridos, quando o profeta faz isso, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. E aquelas pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. E cada tribo tem a sua missão. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Mas o fogo vai pegar. E disse: enchei de água os 4 cântaros e derramai sobre ele o holocausto sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram. E fizeram de novo. E fizeram de novo. E molhou o negócio. Para quê, irmão? Para provar que o nosso Deus, Ele é Deus. Independente da circunstância, Ele é Deus. Pode estar queimado, pode estar molhado, pode estar encharcado, mas se Ele ordena, o fogo vai pegar. A água vai tornar combustível. Em nome de Jesus. De maneira em que a água corria em redor do altar, até o rego encheu de água. Aleluia. E o profeta vai orar. E o profeta vai orar e a água vai tornar como gasolina. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 36. Sucedeu que no momento em que de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, aleluia, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, aleluia, que eu sou teu servo. Ó, olha a ousadia do homem de Deus, irmão. O homem de Deus, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ah, meu Deus, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. Precisa Deus fazer cair fogo do céu para você saber que Ele é Deus? Mas aquele povo estava tão endurecido, tão incrédulo, que o profeta teve que provar para eles que o nosso Deus é Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que esse Deus não mudou. Eu quero dizer para você nesta noite que o Deus que fez aquele fogo pegar é o Deus que faz acender a tua chama hoje.
Mas você precisa colocar lenha. Você precisa se esforçar. Você precisa descer. Você precisa, igreja, você precisa renunciar. E muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que ainda precisa ser tirado. É difícil, vai doer. Vai doer. Mas se você se colocar na posição, não há nada que possa ficar. Porque a presença do Senhor, ela é real. Aleluia. Louvado seja Deus. E hoje, nós não podemos ficar vivendo de passado, igreja. Quando você orava e fogo caía. Quando você orava, as pessoas eram libertas. Quando você orava, botava as mãos, o demônio saía. Nós precisamos voltar a ter essa essência. Nós precisamos ter de novo essa intimidade, essa autoridade. Porque Deus outorgou essa autoridade para nós. Mas parece que nós acostumamos na mesmice. Só ir para a igreja. E por vir, irmão, fica em casa. Mas você tem que vir com um propósito de buscar, de encher, de buscar a presença do Espírito Santo, de querer mais de Deus, de ter desejo de ser restaurado, da sua família ser restaurada, da tua família ser liberta. É por isso que nós estamos aqui no culto de sexta-feira, clamando por libertação, clamando por cura, clamando por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E cada dia que passa está difícil. Cada dia que passa, pastor Zé Luiz, parece que a palavra está tornando um peso para as pessoas. As pessoas começam a fugir da nossa presença. Porque se chegar perto, ele vai falar que Jesus ama, que Jesus liberta, que ele precisa de mudar. É o que o povo não está querendo, é mudança. Um dia quando eu ficar mais velho, eu vou. Velho não presta para nada, irmão. Depois fica velho, precisa morrer. Brincadeira. Mas é verdade, irmão. Não espera ficar velho para ir para a igreja, não. Para buscar Cristo, para aceitar Jesus, não. Hoje é o tempo. A palavra do Senhor diz que, lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, que depois disso, o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E os velhos terão sonhos. Os jovens terão visão. Irmão, é isso. É o avivamento. Nós precisamos avivar. Não é para nós acomodar e achar que está bem assim. Não está bem, não. Não está bem. A igreja precisa ser renovada. A igreja precisa ser restaurada. Nós precisamos restaurar os princípios que têm sido perdidos em meia caminhada. E como nós vamos fazer? Vamos buscar. Vamos orar. Vamos nos humilhar. A palavra do Senhor diz que quando nós nos humilhar na presença do Senhor, Ele vai fazer com que as coisas venham acontecer. Quando nós clamar, Ele vai responder. E é tempo, igreja. E é tempo de nós quebrantar nossos corações e esquecer. E esquecer que um dia nós não podemos esquecer, não é esquecer, nós não podemos esquecer quem nós era e o que o Senhor nos transformou. Antes nós éramos um vaso de desonra, mas hoje, para honra e glória, nós somos um vaso de honra. Porque a palavra do Senhor diz que há vaso de honra e vaso de desonra. E nós já fomos vaso de desonra. Mas hoje o Senhor nos transformou. Ele já te transformou você em um vaso de honra. E é bom quando você entende isso. Você vai fazer algo que agrada ao Senhor. Você vai fazer algo que vai agradar os olhos do Senhor. Aleluia. Em Isaías, no capítulo 6, no versículo 6 ao 8, a palavra vem dizer que Isaías, quando o Senhor chama ele para profeta, o Senhor toma ele e fala ao Senhor,
sou um homem de lábios impuros e ando no meio de um povo de impuros lábios. E a palavra diz que o Senhor pega com Satanás a brasa do altar e põe na boca de Isaías e purifica. Aleluia. Olha o que diz a palavra. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada foi o teu pecado. Então, querido, o que é que nos purifica? É o fogo. O que é que vai te purificar? É a oração. É quando nós deixamos, quando nós renunciamos aí e reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos as nossas falhas, aí o Senhor te perdoa, aí o Senhor te limpa, aí o Senhor te liberta, aí o Senhor te cura, aí o Senhor te sara, aí você começa a ser uma nova criatura. E aí quando a base é tocada, aí queima toda a iniquidade e expia o teu pecado. Aleluia, o versículo 8. Aleluia. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Agora, olha só, ele era uma criança, ele era considerado como uma criança, mas agora, olha o que a palavra diz: a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Quantos aqui quer ser enviado? Quantos aqui quer ser enviado? Aleluia. O Senhor está procurando a quem enviar. E assim que nós possamos dizer como Isaías disse: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. E muitas vezes as pessoas não querem mais dizer que está aqui. Eis-me aqui. Esteja pronto, que o Senhor quer te usar. Esteja pronto, igreja. É tempo de nós mudar os nossos conceitos. É tempo de nós olharmos para os princípios e voltar a praticar. Porque em meio à caminhada, as coisas vai se deixando, o amor vai esfriando, as pessoas vão deixando de ter compromisso, as pessoas vão esquecendo os padrões morais de Deus, os preceitos, esquecendo os mandamentos, esquecendo as promessas. E a palavra diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A promessa dele não foi esquecida. Às vezes você pode achar que está demorando, mas a palavra diz que há um tempo para todas as coisas. Às vezes você pode estar questionando: eu sou velho já para ser crente. Não, querido. Não há tempo para isso, não. Você não pode morrer sem Jesus. É tempo de aceitar Jesus, é hoje. Não espera para amanhã não, que amanhã pode ser tarde. Às vezes eu falo de mim. Quantas vezes eu rejeitei? Quantas vezes eu disse não? Quantas vezes eu disse: um dia eu vou. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha aceitado na primeira vez. Às vezes as pessoas chegam para falar conosco, e às vezes eu tenho até vergonha. Hoje eu sinto vergonha de ter rejeitado o amor de Deus na minha vida. Porque no dia que eu aceitei, parece que o céu se abriu, parece que a mente abriu. Eu falei: meu Deus, como eu sou ignorante, como eu era ignorante, não reconhecendo este amor. Só depois que a gente entende, só depois que a gente começa a perceber que as alegrias que a gente tinha não valia nada. Não valia nada. Mas quando a gente entende, quando a gente aceita, quando a gente entrega,
Aí nós começamos a valorizar aquilo que nós não valorizávamos. Aí nós começamos a entender que o amor de Deus para conosco é além daquilo que a gente pode pensar, pode imaginar. Porque o amor dele nos constrange. O amor dele foi capaz de superar a minha falta de amor. A sua falta de amor. Porque nós não conhecíamos o amor. E o que é o amor? O amor é Deus. O que era o amor? O amor é Jesus. O que é o amor? O amor é aquilo que eu carrego dentro de mim, que eu quero para mim e eu quero para o outro. Por isso que a palavra diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Só que hoje, infelizmente, as pessoas não conseguem amar a si próprias, quanto mais o próximo. Porque o amor tem se esfriado. As pessoas se tornam independentes, dono de si, e esquece de olhar à tua volta e ver que tem alguém que precisa de uma mãozinha estendida, pastor. Uma mãozinha estendida. E espera de mim e de você estender a mão para que essas pessoas possam chegar até Deus. Por que você está aqui hoje? Porque um dia alguém estendeu a mão para você. E eu quero dizer para você hoje, Deus está com as suas mãos estendidas. O Senhor está com as suas mãos estendidas para te abençoar. O Senhor está com as suas mãos estendidas para te resgatar. Às vezes você está num buraco, às vezes você está num lamaçal de pecado, mas o Senhor está falando: filho, eu estou aqui. Eu quero te ajudar. Eu quero levantar você. Eu quero fazer de você uma nova criatura. Eu quero fazer de você um vaso novo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Nas cartas aos Hebreus, no capítulo 10, Hebreus capítulo 13, no versículo 10, o fogo desse altar deve sempre ser avivado. Hebreus, no capítulo 13, no versículo 10, temos um altar. Querido, nós temos um altar. E você é o altar. E nesse altar habita algo precioso. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 4, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Às vezes nós queremos fazer algo de nós mesmos, mas não é nós, é Deus quem faz. Nós somos só vaso. E esse vaso tem que estar cheio para que o Senhor possa usar. Tem que estar cheio para transbordar. Mas por que tem que transbordar? Porque senão o outro não vai ser cheio também. Então tem que sair de você para encher o outro. E aí todo dia você precisa se esvaziar de você para que Deus possa encher de novo. Então é tempo de nós esvaziar de nós mesmos para que Deus encha do seu espírito, para que Deus encha da sua presença. Olha lá. Temos um altar que não tem direito de comer o que serve ao tabernáculo. O versículo 11 diz: porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. Então o altar é santificado. O fogo vai queimar, o fogo vai transformar, o fogo vai purificar. E o fogo purifica o meu e o teu pecado. Em nome de Jesus. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6. 2 Timóteo 1,6. Já estou encerrando para nós já orarmos. Aleluia. 2 Timóteo 1,6. Porque cujo motivo te lembro que despertes o dom
de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, quando nós imponhamos as mãos, vidas serão curadas, vidas serão libertas. A unção derramada vai fazer com que o jugo seja quebrado e você seja liberto de todo o mal. Aleluia! Olha, a palavra de Deus afirma que devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Que o Espírito Santo continue sempre ardendo em nossos corações, como um fogo que mantém o nosso altar sempre em chama. Tiago capítulo 5 e no versículo 19. Então é necessário nós mantermos essa chama acesa. Por quem? Pela palavra. A palavra que nos mantém acesa. É a palavra que nos mantém cheio da graça. É a palavra que faz com que o Espírito Santo habita em nós. Em nome de Jesus, se coloca de pé nesta noite. Em nome de Jesus nós vamos orar. Eu quero convidar o pastor Zé Luiz, pastor Paulo, para ungir as pessoas, para nós orarmos, para que através dessa unção, querido, você possa vencer todo o mal. Em nome de Jesus. Para que você possa chegar na tua casa, colocar as tuas mãos sobre os umbrais das portas, e ali vai estar a proteção de Deus. Em nome de Jesus. Vem para frente. Eu vou estar orando e os irmãos vão estar ungindo você. O Romário pode ungir também em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vem aqui na frente, igreja. Pode vir para frente, nós orarmos, nós já encerrar em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Conforme a tua palavra. Deus, Pai, o holocausto já foi queimado. A graça já foi derramada, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que estas pessoas que estão aqui nesta noite recebam a unção do Senhor. Que esta unção, papai, como diz a tua palavra lá no livro de Isaías, no capítulo 10, no versículo 26, que por causa da unção, o jugo será tirado, o jugo será quebrado, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor, papai, vai de encontro, o Senhor vai curando, o Senhor vai libertando, o Senhor vai sarando. Em nome de Jesus, ó Pai, vai tirando toda a impureza, vai queimando, Senhor, ó Pai, todo o mal. Em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Espírito Santo, que nesta noite os vasos possam ser cheios, que nesta noite, papai, as nossas vidas possam estar pautadas na tua vontade e não na minha vontade, papai. Abençoa, enche, 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 Pai. Oh, Espírito Santo, transforma, renova nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu te louvo, Pai, e te exalto, em nome de Jesus, ó Pai, que o fogo santo venha, Pai, venha consumir o holocausto, que o fogo, Deus, ó Pai, venha ser derramado, em nome de Jesus, ó Pai, que haja cura, que haja libertação, papai, em nome de Jesus. Perdoa os pecados desse povo, perdoa, papai, sara toda a enfermidade, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, que aqui o Senhor, papai, há de fazer milagre, o Senhor é quem opera, é o Senhor quem transforma, é o Senhor que faz um vaso novo, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda nós nesta noite, Senhor, que nesta noite, ó Pai, quem estiver ouvindo, Pai, você, ah Deus, Pai, em nome de Jesus, vai transformando nessa noite, liberta, Senhor, vai de encontro a essa vida que está afastada do Senhor, Deus, traz de volta ao teu altar, seja renovado, seja restaurado, seja liberto, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, vai de encontro. Entra com a tua providência para curar, para restaurar, para libertar, papai. Perdoa, Senhor Deus, o pecado dessa nação. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sentir a tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, renova, 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 Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Enche as nossas vidas, renova, Senhor Deus, ó Pai, restaura, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, mas que a tua graça venha a ser derramada, em nome de Jesus, ó Pai, vai visitando os hospitais, visita as penitenciárias,
Visita, meu Deus, ó Pai, as ruas. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, transforma, cura, liberta, restaura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor faz algo novo nestas vidas. Vai enchendo, papai. Vai curando, vai tirando todo tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, seja física, seja ela, Deus, ó Pai, psicológica, seja ela, Pai, em nome de Jesus, seja qualquer tipo de enfermidade que o Senhor vem trabalhar, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que liberta, Tu és um Deus que transforma, papai, em nome de Jesus, ó Pai. Ai, nesta noite, Senhor, eu quero Te agradecer, meu Deus, ó Pai, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei, meu Deus, ó Pai, que o Senhor é fiel. Ah, papai, e a Tua palavra não volta vazia. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Deus. Ah, Senhor. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. E canta lá, Belchurianta, lá, e de glória. Em nome de Jesus. Ajuda nós, meu Deus, ó Pai. Vai de encontro, Deus, ó Pai, às famílias que estão sendo, Pai, destruídas pelo inimigo. Mas nesta noite, o Senhor, papai, Jesus querido, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que cura, é aquele que salva, Pai. Em nome de Jesus, toma, Deus, ó Pai, essas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa fazer algo novo. Deus, ó Pai, que a nossa vida não seja a mesma, mas que sejamos renovados, que sejamos transformados, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Receba nesta noite o nosso louvor e a nossa adoração. Para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, porque tudo tem o certo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor não muda. O Senhor é maravilhoso, ó Pai, nesta noite. Eu glorifico o Teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, papai. Em nome de Jesus, restaura, cura, liberta. Em nome de Jesus, ó Pai. E toda honra e toda glória para Ti. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Que tudo seja para o Teu louvor. Tudo seja para a Tua glória, papai. Em nome de Jesus. Eu Te louvo e Te exalto, Deus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo é para a honra, para a glória. É para o louvor do Teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cura, liberta e restaura. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Seu Deus, ó Pai, as nossas vidas. Abençoa, Deus, ó Pai, o nosso ministério. Acenda, Pai, a nossa chama. Deus, ó Pai, que o fogo nunca venha se apagar. Mas que todo dia nós tenhamos a responsabilidade de colocar lenha. Em nome de Jesus, ó Pai. É bom, é tempo de colocar lenha sobre o altar. Em nome de Jesus, para que a chama continue sempre acesa. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa, Senhor. Abençoa, Deus, ó Pai. Abençoa, Espírito Santo. Abençoa, Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós oramos, ó Pai, nesta noite. E já Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, papai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, já Te agradecemos, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, Pai. Aleluia. Glória seja o Teu nome, papai. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Volta a palavra para o pastor Paulo, em nome de Jesus, pastor Zé Luiz.
Glória a Deus. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. João 8, que é o título da nossa campanha, 32, diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca servimos ninguém. Como dizes, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, nós estamos aqui para ser livre. E aqui, como o pastor acabou de pregar essa mensagem poderosa, que somente colocando lenha sobre o holocausto, sobre no altar, para que a chama continue acesa. E muitas vezes quem está aqui, nem o irmão Eduardo está aqui pela primeira vez, ele pode dizer: aqui não é uma igreja. Cadê as imagens? Cadê o Cristo? Mas aqui, na verdade, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Como diz aqui a palavra, conhecereis a verdade. A verdade é que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Não está mais pregado na cruz. A cruz está vazia. Ele está vivo. Ele está coroado de glória. Então, irmão, nós que precisamos de uma cura, precisamos de uma libertação, que nem eu sempre falo, que todos nós, eu preciso a cada dia me libertar de alguma coisa. Porque nós pecamos todo dia, todo momento. E quando nós pecamos, nós somos servos do pecado. Então nós temos que ser servo de Jesus. Jesus veio para nos libertar do pecado. E se Jesus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você, minha irmã, com essa palavra abençoada que veio essa noite, você está livre. Você não está mais preso. Você não é mais servo do pecado, porque de hoje em diante você está passando a conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado. Que Deus abençoe. Hoje, primeiro elo da campanha. O segundo elo, outro dia nós demos abertura, mas eu falei que praticamente não seria como mais amém. É o segundo elo da campanha, como falou o pastor Sebastião, de que não vai encerrar, não é 7 semanas, vai dar continuidade. Então venha. Há primeiras vezes, muitas vezes é até difícil. Porque muitas vezes nós perguntamos: você gostou? Muitas vezes nós não gostamos. Mas nós precisamos da verdade. Não é somente gostar. Nós estamos aqui porque nós necessitamos, né, pastor Paulo? Nós gostaríamos de estar nesse momento no nosso sofá, vendo a televisão, vendo um filme, mas estamos aqui porque nós precisamos de conhecer a verdade.
Nós precisamos estar aqui para estar buscando Deus. E eu tenho certeza que você veio aqui hoje, que o nosso irmão Eduardo está aqui pela primeira vez. Venha sexta-feira novamente. Se o senhor não gostou hoje, sexta-feira você vai gostar. Se eu não gostar sexta-feira, na outra sexta-feira, só de uma coisa eu tenho certeza, você vai ser curado. O senhor vai ser liberto. Porque o nosso Deus cura, o nosso Deus liberta. Pastor Paulo. Glória a Deus, né? E todos nós aqui temos a convicção de que o quanto Cristo foi maravilhoso para nós, né, Romano? Cada um de nós, se fôssemos aqui testemunharmos, se fosse falarmos da nossa caminhada, que Jesus é a luz do mundo, nós estaríamos, né, muito felizes, porque Ele mudou a nossa vida, amém? E vai mudar a vida das pessoas também. Eu vou convidar o irmão Nilson, ele vai levar o senhor, depois nós vamos estar encerrando. Amanhã, irmãos, nós temos o culto às 7 horas. Todos estão convidados para estar conosco às 19 horas. E no domingo nós temos a oração 9 horas da manhã. Pastor, domingo nós vamos estar na evangelização? Domingo? Pode estar? Então, no domingo nós vamos estar novamente. Nós viemos aqui, oramos e depois saímos para evangelizar. Aqueles que puderem estar conosco, não é? Nós estaremos aí evangelizando em nome de Jesus. Amém? E com certeza, né, Deus continuará libertando, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né, em nome de Jesus. Amém. Às 18 horas. Romário está meio dúvida se vai estar no hospital ou não. Você não sabe? Se ele não sabe. Agora é o Romário que vai fazer. Não deixe a Jesus, Ele é o teu salvador. Por ti morreu na cruz, livrou do tentador. Por onde vou eu sei, Jesus vai me livrar. Cantando alegremente, comigo acompanhar. Amo a Jesus com dedicação em todos os momentos, no meu coração. E na minha vida sempre Ele está. Ó meu mestre querido, quero te acompanhar. Em toda a minha vida, Ele vem me proteger. E os anjos poderosos, eles vêm me socorrer. É somente Jesus que pode me livrar. Em toda batalha, comigo acompanhar. Amo a Jesus com dedicação em todos os momentos, no meu coração. E na minha vida
Ele está. Ó meu mestre querido, quero te acompanhar. Com grande resplendor, Ele vem nos envolver. Com a força alimenta, derrama grande poder. É somente Jesus que pode nos guiar. Cristo é o caminho onde podemos caminhar. Amo a Jesus com dedicação em todos os momentos no meu coração. E na minha vida sempre Ele está. Ó meu mestre querido, quero te acompanhar. Ó meu mestre querido, quero contigo andar. Ó meu mestre querido, quero te acompanhar. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, agradecendo mais uma vez aí pela vida do nosso irmão Eduardo. Deus abençoe. A vida de cada um, irmãos, que veio também nesta noite, né, buscar a presença de Deus, como diz aí o pastor Sebastião, colocar lenha no altar, né, que dê fogo, não venha se apagar. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, pelo Senhor ter dado o seu Filho Jesus Cristo, por entregar, Senhor, a Ele para nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Ó Deus, e nós agradecemos o Senhor nessa noite por cada vida, por cada família. Que o Senhor leve em paz, guarda, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e também te agradecemos nessa noite, para a honra e